Vamos começar. Lembrando, galera, inscrito mafioso, deixa o Alex, like. Alex, aqui, Pode falar. suas atividades, elas vão ficar postadas aonde? Eu estou organizando isso que eu estou aprendendo. Como eu estava sem acesso ao Teams, o que eu estava montando, eu vi que no Teams tem um jeito diferente de fazer. Então eu devo colocar no Teams, acho que é mais fácil. Ou vocês querem no Siga? Aonde a maioria está usando? É mais fácil o Teams, na verdade, né? Já que o Teams tá aberto. Teams ou Siga, os dois é bom. Eu acho que no Siga é melhor. Não, no Também Teams. acho que no Siga é melhor. Siga é melhor, tá? A gente tá usando outras matérias. Real, que é melhor. Tá, eu vou formalizar o trabalho lá. E se for o caso, eu tento me organizar para colocar nos dois, aí ninguém reclama. Vamos também. No Siga é melhor porque eu já abro todo dia lá pra olhar. Entendi. Deixa eu ver como é que eu faço para compartilhar uma tela. A bandeja de compartilhamento. Olha, tem como compartilhar já. Entendi. Até que é bom esse negócio aqui. Procurar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se assim fica melhor. Ah, não. Vou pegar a área de trabalho mesmo. Então, vou pegar a minha tela. E aí, galera, se inscreve aí, deixa o sininho ativado. Deixa o sininho ativado. Depois eu compartilhar no YouTube. Estão vendo um tigrezinho roxo aí? Tão vendo aí, ó. Então, Bonitão. Projeto Tigre aí. Ah, então beleza. Vai sair, não é verde, não? Mas só acho que o monitor tá meio torto de coloração, né? Bem, galera, nós vamos fazer o seguinte hoje, tá? Eu vou dar uma passada. Eu já passei esses slides com vocês. Eu vou passar os dois primeiros bem rapidinho e eu quero entrar em orientação a objetos para começar a discutir um pouco a aplicação do saldo bancário dentro do ponto de vista que a gente discutiu, que eu vou trabalhar o saldo bancário com vocês a princípio sem orientação a objeto no primeiro instante. Vocês vão fazer uma versão meio primitiva e a gente vai evoluir justamente essa aplicação. Fechou? Tá. Agora eu queria fazer isso ficar em tela cheia, né? Não vai rolar. Aumento de tensão no caldeirão. Esse aplicativo não ficou bom. Vamos usar aqui o... cadê? Vamos usar você então aqui. Pronto. Feature page. Nós vamos ter aqui um full screen. Beleza. Então, é o seguinte. Tipicamente falando, eu vou ter que rebutar a aula, né, no sentido de que, por mais que eu não vou falar nada de PC1, eu vou ter que dar uma passadinha rápida sobre algumas coisas de PC1 para a gente entrar no curso de forma alinhada, né? Muito embora eu já tenha feito isso com vocês no período pré-pandêmico. Eu acho que variáveis e tipos primitivos de controle de fluxo, que é basicamente if, else, while, vocês estariam todos já bastante tranquilos, né? Eu imagino que nenhum de vocês... Eu vou deixar os slides disponíveis lá dentro do Siga A e do Teams, mas esses slides foi o que eu já passei com vocês quando eu falo sobre sintaxe de Java, né? Então lá sabe falar de int, caracteres, cadeias, tipo booleano, e eu já trabalhei com vocês isso no período pré-pandêmico, por isso eu estou passando aqui rapidinho, mas na verdade, se você ver o conteúdo, vocês estão aqui assistindo rapidamente, eu só falo basicamente de if, else e algumas particularidades da linguagem Java que, em tese, vocês já deveriam estar um pouco mais ambientados. Em caso de dúvida ou problemas nesse primeiro trabalho que vocês estão fazendo, tipicamente o que vocês poderiam fazer é consultar o material ou me perguntar através dos meios de comunicação normal. Tranquilo isso aí? Tranquilo. Do ponto de vista de trabalho, a questão go to, if, else, então é só estou passando muito rapidamente para lembrar que não tem nada demais aqui. Ela fala de if, forma de construção, fluxograma de if, else também acho desnecessário, já trabalhamos com isso. Com certeza, mesmo que vocês estejam um pouco fracos com isso, do ponto de vista de programação, vocês vão acabar exercitando durante a disciplina de forma indireta, porque todo programa, seja orientação a objetos ou não, a gente vai ter um trabalho normal com essas estruturas.
Tranquilo? Então, até o for. Então, eu vou pôr esse material lá, mas você vê que ele só fala de sintaxe base da linguagem. Como vocês estão fazendo alguma coisa, eu acho que não vai ter problema. Uma frase importante que eu tenho que refrisar, ou um ponto importante, é sobre essa questão de entrada e saída. Que a questão de entrada e saída é a seguinte: normalmente vocês usam o System Out como metodologia de saída de dados, né? Como entrada e saída de dados a biblioteca System. Na verdade, nós ao longo da disciplina vamos mudar um pouco isso. Então vai ser interessante porque no primeiro momento vocês vão usar a biblioteca clássica de console. Mas nós vamos fazer mudanças para que a gente possa colocar algum tipo de interface gráfica nesse trabalho. Perfeito? De qualquer forma, como foi me pedido anteriormente, eu disponibilizei aquele link lá, onde eu coletei na internet alguns tutoriais básicos, mas que eram importantes sobre o uso de System, ResNext, ResNint, que é entrada e saída de console, para vocês poderem pelo menos ter uma primeira visão. Quem estava com o problema de usar ResNext Int ou ResNext entendeu o problema com aquele material que eu coloquei, ou ainda assim ficou extremamente confuso? Não, tá de boa, professor. Eu não entendi, não. Tá. O que acontece? Você chegou a dar uma lida naquele texto que eu coloquei? O principal problema que eu vou colocar para vocês para o uso da classe Scanner como metodologia de entrada de teclado é que naquele texto ele fala um pouquinho, algumas coisas interessantes do Scanner, principalmente porque vocês, tipicamente quando criam o Scanner, vocês colocam a biblioteca system_in, o parâmetro system_in para alocação, sendo que assim você cata as informações do teclado. A primeira coisa importante é que você pode trocar o input para ser um arquivo, para ser uma série de outras formas de dados, tá? O scanner ele lê alguma coisa em forma de dados e escaneia para você fazer a parte da leitura do ResNext ou NextInt. O problema colocado foi principalmente pelo fato do uso do ResNextLine. Ele dá um problema que chama de como se fosse um salto, né? Você tem a impressão que deixaram de pegar algum valor no meio do processo de leitura. E naquele texto que eu coloquei para vocês de forma disponibilizada, lá fica claro o seguinte, porque quando você pega um next line ou pega um ResNext, no final de cada linha existe um sinal, que por exemplo é o /n, que ele, na verdade, ele indica o salto para a próxima linha. Então, como que é feito essa forma de leitura? Quando eu faço um ResNext int, o scanner ele é uma classe. Então, eu vou falar no futuro próximo, mas já adiantando um pouco a ideia de abstração, o que é importante antes de usar a classe scanner? Entender como o scanner funciona. Se você entender como o scanner funciona, você vai entender a metodologia. E isso que é a orientação a objetos. A primeira lição que eu faço de hoje é justamente o uso do scanner. Por quê? Vamos lá. Esquece a programação de computadores, né? Você está tendo aqui um texto que você está lendo e acho que todos concordam comigo. Se eu tiver um texto escrito como esse até do slide, o salto de linha ele é delimitado geralmente pelo fim da tela, correto? Em alguns livros, quanto maior a largura da página, o texto vai caindo sozinho. Então aqui não é uma quebra de linha, aqui é um ajuste para exibição na tela, correto? Correto. Em alguns momentos, eu tenho que indicar o salto de linha, porque há momentos que o salto de linha é obrigatório. Para isso, existe um caractere que vocês até usaram de forma indireta, que indica o salto de linha, que, por exemplo, é o /n. Então, esse caractere ele é invisível, ele é um marcador da classe string, e quando deve ser feito um salto de linha, se for um /n, ele salta de linha de forma visual, mas ele é um caractere. Isso fica claro? Sim. Bem, então vamos esquecer um pouco a programação e vamos entender um pouco dos métodos, né? Eu vou pegar o método next. Se eu estou nessa tela que vocês estão vendo aí agora, eu dou o primeiro next, eu vou pegar a palavra a.
Se eu dar o segundo next, eu vou pegar a palavra classe. E assim, lang.lang.system. Mas por que eu peguei a primeiro token foi A? Vamos colocar daqui. O segundo token seria a classe. Por que o terceiro token é esse aqui inteiro? Porque não está buscando a classe. Só não. Porque, na verdade, a classe scanner, quando você pega um next, ele tem que separar o que chama de token, que é cada palavrinha dessa, do texto. E o separador padrão que ele usa é o quê? É o espaço em branco. Isso fica claro? Então, você dá um resnext int, ele sempre vai separando os blocos de leitura por espaço em branco. Até aí, ok? Ok. Beleza. Então, se eu pegar um next, por exemplo, chego aqui e vou lendo espaço em branco. Então, esse aqui é o primeiro token, esse é o segundo, esse aqui seria o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, e aí eu pego o 11º, que é o IN e o ponto e vírgula. Até aí, ok. Quando eu pegar um próximo next, qual é o caractere que ele vai devolver? Qual é o caractere que ele vai devolver? Boa pergunta isso aí, hein? Não, é muito simples esse caso, mas olha, na verdade, o próximo item vai ser o salto de linha, vai pegar o próximo Vai pegar o where. e vai pegar, na verdade vai pegar o traço, né? Não vamos pegar lá que é o where, só para ignorar o traço, mas tá correto. Ok. Ou é o traço ou é o where, né? É só uma questão de tipografia. Então o Next, ele tem essa metodologia. O problema que vocês têm é quando vocês pegam um tal de Next Line. Então eu estou aqui nessa linha, e eu pego a próxima linha. A próxima linha vai até onde? Se eu pegar a próxima linha, vai retornar isso aqui tudo, não vai? Isso fica claro? Sim. Ok. Ficou. E vocês concordam que aqui tem um barra N escondido, que vai do ponto e vírgula até esse cara aqui. Não tem um ponto e vírgula? Ponto e vírgula, não, desculpa. Tem um barra N, que é um salto de linha, depois da linha, não tem? Que é o que marca o fim da linha e início da próxima. Não tem um barra N escondido aí? Tem. Se eu der um res next line, tudo bem, vai funcionar direitinho, vai pegar a próxima linha inteira, porque ele vai marcando não por espaço em branco, mas ele marca por barra N. Entendido? Essa aqui seria a segunda. Qual que é o problema que acontece? Eu pego res next line, o scanner vai ler até aqui. Antes do ponto e vírgula ele para. Quando eu der um res next, quem vai ser o próximo cara que eu vou ler? Ele vai ler o ponto e vírgula. Ele vai ler o barra N, que é o salto de linha. Isso fica claro ou não? Fica. Sim. Res next usa um delimitador. Res next line usa um outro tipo de delimitador para pegar o próximo elemento. Você precisa combinar relativamente bem esses marcadores para você entender como é que você navega. Você, quando usou o Res next line, você passou a procurar pelo marcador barra N, mas você pula ele. Estou aqui com o cursor aqui, Res next line. Pega esse cara inteiro. O barra N continua aqui, ele não retorna o barra N junto. Se eu pedir um next line, tudo bem, ele vai ver que tem um barra N, de barra N até barra N, ele vai pegar uma linha inteira. Então, tudo funciona bem. Quando você dá um res next line, beleza, peguei até aqui. Res next, vai vir um token vazio e um barra N, que é um res next falso. Eu tenho que dar 2 vezes res next para eu poder pegar quem? O E na sequência. Entretanto, uma coisa que vocês têm que entender um pouco na classe standard é que, para você entender, ou seja, o importante que eu comento com vocês é, você não deve pensar, nossa, quando eu uso o res next line, eu uso o res next na sequência. Não é assim que você entende um objeto. Você entendeu? Como é que um scanner funciona? Eu vou ter que ler coisas por delimitadores.
Qual que é o delimitador do ResNext? Qual que é a filosofia por trás da função ResNextLine? Quando você entende um pouco do objeto, você vai conseguir usar ele da maneira correta. Se você decora formas de trabalhar, aí você perde um pouco a noção de como que ele funciona e decora táticas, o que não é uma coisa boa. Fica um pouco claro, uma primeira intuição para vocês da diferença de eu entender um objeto e eu decorar uma função? Ficou? Sim. Ficou bem explicado. Então é sempre importante, e esse é um dos grandes desafios quando a gente vai trabalhar com orientação a objetos em qualquer linguagem de programação, é porque lá em PC1, vocês trabalham muito o conceito de estrutura, o que a função faz. E em tese, quando a gente vai criar um objeto, nós vamos criar uma filosofia, a gente vai falar de palavras como abstração, nós vamos falar de palavras como capsulamento, que dão para aquela classe, que é uma outra palavra-chave de orientação a objetos, a ideia de alguma coisa que você conhece do mundo real. Quando você conhece aquela coisa do mundo real, você vai saber programar com aquilo sem se preocupar muito com o código. Mesmo que a função seja diferente, que tenha um nome que não muito bem que você imaginava, você sabe como que funciona. Então, se você tivesse na sua mente já pré-determinado que um scanner é um dispositivo que vai varrendo algum tipo de leitura, parando de espaço em espaço como marcadores, você já teria noção que o ResNext é verdade? Ele procura por marcadores e retorna pedaços de texto. Inclusive, no material tem um exemplo, se não me engano, onde o próprio scanner ele pode fazer leituras por espaço em branco, por hífen. Você pode trocar o marcador do scanner. Se tiver, por exemplo, um texto chamado ponto e vírgula, você pode criar o scanner, chamar uma função a mais, o delimitador agora é o ponto e vírgula, e não espaço em branco. Ele vai retornar para vocês blocos de texto de ponto e vírgula em ponto e vírgula, e não de espaço em branco em espaço em branco. E muitas das vezes, esse texto vai ter mais de um token. É tipo como se fosse assim, enquanto não houver um /n, ele vai continuar recebendo. Tipo isso. Esse aí é o caso do hashline, né? Sim, do ponto e vírgula. Mas vou dar o exemplo do ponto e vírgula. Eu tenho uma função no scanner que é o setDelimiter. Scanner.setDelimiter, eu posso pôr um caractere lá dentro, eu posso pôr ponto. Então quando eu pegar seu next, o next vai vir isso aqui, ó. O próximo next vai vir só lang. O próximo next vai vir system até aqui, porque é ponto ou salto de linha. Então eu posso escolher o delimitador. Por padrão, é espaço em branco. Então vocês têm liberdade para escolher o delimitador que vocês quiserem. E embora sejam funções que vocês vão decorar, é o que eu cito que é uma questão de entender o objeto. Assim como, você concorda que a classe Scanner nunca falou que você leu as coisas do teclado? A mesma ideia de ler um teclado não podia ser feito para ler ler como se for ler um arquivo, por exemplo, ou ler alguma coisa pela internet, um elemento de rede. Eu posso usar o scanner do mesmo jeito. Entendeu? Bem, continuando. Não entende muito bem essa parte não, professor. Bem, o que eu estou falando é o seguinte. E vocês concordam que um scanner, eu não falei o que eu estou lendo, mas como eu estou lendo? Sim. Por padrão, quando vocês criam um scanner, vocês alocam ele com o parâmetro o quê? System.in. Isso, entrada do teclado. Entrega do teclado. Você poderia falar que a leitura é um arquivo de texto. E não tem que digitar no teclado. E tudo que é um arquivo de texto, assim como está lá, você faz a leitura para o seu programa. Isso fica claro ou não? Entendi. Como você já tem um programa TXT que já tem os valores, um texto, né? Aí você só relaciona os dois, relaciona ele com o scanner, e aí o scanner já joga ele na hora que você pedir o valor, algo do tipo. Quando eu criar um scanner, por exemplo, quando eu fizer um sisterin, eu vou colocar lá alguns parâmetros por teclado. Se eu pegar esses valores exatamente como eles estão, escrever no arquivo TXT, e em vez de mandar ler em system.in, eu criar um file writer e buscar esses elementos pelo arquivo, vai simular como se estivesse digitando. Só, que massa. Então, agora, por que isso é importante? É porque o scanner,
Ele é um objeto que faz leitura de alguma coisa e te entrega de uma forma mais elaborada em forma de dado. Ninguém falou que era teclado, tem um parâmetro. Se eu souber usar um scanner para teclado, eu sei usar um scanner para arquivo, porque o scanner é igual. Entendido? Inclusive, uma das coisas que eu vou brincar com vocês, que é uma parte desse trabalho primitivo ainda, é que a gente possa fazer a carga, tanto fazer pré-carga de valores pelo teclado, quanto fazer cargas de leitura, salvar coisas em arquivo. A gente vai usar mecanismo de orientação a objetos para isso, antes mesmo de tornar esse software um pouco mais OO. Então, assim, de certa forma, quando vocês forem ler os parâmetros do seu sisteminha lá o seu sistema de banco, na verdade, vocês vão ter que fazer leituras. Opa, ficou fora aqui. Vocês vão ter que fazer leituras com a classe scanner, né? Então, continuando já aqui um pouco, da mesma forma que eu falei da classe scanner, então, a primeiro jogo de slides que vai estar disponível para vocês, eles falam praticamente de orientação a objetos, né? Opa, trava minha tela. Opa. Estão me ouvindo? Meu PC travou. Sim, tô ouvindo. Sim, tô ouvindo. Só PC que travou? Ih, meu PC travou. Eita porra. Tá aparecendo a tela do slide? Tá aparecendo, orientação ao objeto. Sim. Meu mouse aparece mexendo? Não, pra mim não. Não. Ele aparecia antes, não aparecia? Parecia. Tava aparecendo. Travou mesmo. Ih, travou mesmo. Ctrl Shift 5, 4. Tela preta. Travou o zap. Falaram que se apertar o botão redondo da CPU ali e volta. Tá aparecendo alguma coisa atrás de vocês agora ou nada? Porque eu mudei de tela? Só a tela Preta. preta. Versão. Ah, tá. É que eu abri o terminal. Estou derrubando aqui o aplicativo. Apesar que se eu voltar, agora vamos ver se vai voltar normal automático. Piscou. Piscou. Tudo preto, professor. Porque eu pisquei. Morreu. Kill menos 9, 25, 131. E agora 133. Vamos ver se ela estava travando minha tela. Meu mouse mudou de formato, pelo menos. Você vai ter que iniciar o computador mesmo, igual você sugerir? Alessio, pelo visto, sim. Bugou tudo aí? Que bosta, hein? Mas já que eu tô aqui, eu vou fazer um teste antes de resetar. Vou derrubar o Chrome. Vamos lá, derrubar o Chrome. PS-out, não. Kill menos 9. Vou matar o Chrome de uma vez então. 3, 8, 3, 1, 9.
A DM saiu, rapaziada. Bora. Excluiu esses 32 lá pra Tá falar. ligado? Tá gravando, hein, galera? Vai, só vim do canal do link aí. Já que tá gravando. Cara, que foi. Oi, vídeo da Alessia, tudo bem? Aí, ó. Alessia do futuro, a mensagem. Pô, tá gravando, tá, Luan? E aí, galera, você que tá assistindo aí, já deixa o seu like aí, ó. Se inscreve no canal, compartilha com a galera aí, ó. Ativa o sininho pra acompanhar mais vídeos. É nóis aí. Use o cupom para descontos na loja. Eu não tava sem microfone, não? Tomar no cu, velho. Ô, moço, recuperei ele, moço. Like no início do vídeo, hein? Eu recuperei o microfone. Quero meta de likes. 200 mil likes. Só com o dedo 20 mil likes, Wilcom.nude. Ô, louco. 20 mil pack no pezinho, hein? Pack do pezinho? Voltou. Voltou, não? Quem colocou esse barulhinho de grilo aí? Escabouca, viado. Que isso, mano? Tá Faz o querendo passarinho, roubar? faz o passarinho. Faz aquele que é um Que é peixe isso, meu pardoso. filho? Calma. Ah, lembrei quem é. Que conversa é essa? Cadê o Alessio? Que é isso, meu filho? Calma. Cala a boca aí, Hugo. Obrigado, Foi de nada. esse Cara, não série tava de nem televisão vendo, que não sabe. Mano, você não tava nem assistindo a aula, né, Hugo? Pelo amor de Deus. Não, tava ali Aqui, pegando ó. uma energética. O PC Tava da Alessia deu aqui. beosa. Ô, velho. O cara é uma máquina de meme, velho. Que é Eu não isso, aguento. meu filho? Calma. Eu não vou aguentar mais. Aí, voltou. Eu voltou, mano. A gente tá quietinho, comportado. É, depois na gravação você vai ver lá. Bonito. Cara. Graça. Ah, é, continua Vai ter muito gravando, né? Ih, pra quem falou mal, hein? Fizemos seu merchan no intervalo. Ô, Alessio, pra falar a Entendi. verdade, ninguém falou mal. A gente só ajudou a divulgação aí, ó. Entendi. Fizemos A vinhetas meta é grátis. 20 mil likes. Clica no sininho. Não esquece de pôr hashtag no vídeo. Senão, Maia. Entendi. Vamos lá. Tá compartilhado de novo? Tá assim. Tá. Voltou. Beleza, então. Continuando. Depois do intervalo de 5 minutos da aula planejado, a gente pode continuar com a aula agora, entendeu? 100% planejado. Então vamos lá. Assim como eu falei um pouco de... uma coisa, quando eu tô com full screen, vocês veem a câmera também ou vê só a tela? Vê a câmera. Vê a câmera também. A câmera fica lá no cantinho. Meus dois. Engraçado, eu podia ver também esse negócio, né? A ferramenta da Microsoft é foda. Mas tá bom. Seguindo. Vamos lá. Bem, quando a gente trabalha nesse conceito de OO, no Java, embora vocês trabalhavam ou façam softwares mais simples, vocês já trabalham orientado a objetos. Vocês somente não usam as funcionalidades ou, digamos, abstraem para não ver o que está acontecendo. Tá? Esse software que eu pedi para vocês fazerem, que é o primeiro laço que vocês vão desenvolver, seria um software, que ele é um menu. Esse menu tem um cadastro de clientes com 2 ou 3 campos. Para mim já está suficiente. Na verdade, eu teria um botão menu que eu listaria quais são esses clientes. Uma opção para eu remover. Alguns estão com dificuldade para remover, né? Como é que vocês usaram para remover ou não usaram ainda? Remover o quê? Usei. Remover do... Eu usei o ArrayList e o negócio do ArrayList para remover, o remove. Eu igualei todo anulo e falei que nada igual a nulo podia passar. Beleza. Eu substituí. Tipo assim, o que tá em cima passou pra baixo. Tá bom, você adiantou o vetor, né? Você moveu o vetor. É. Tudo bem. Seguinte, são formas de serem feitas, né?
Então a gente remove aí, a gente coloca, nesse caso, a gente consegue fazer a abstração da remoção, mas aí fica uma dúvida interessante, como é que você cria uma conta e atribui um usuário àquela conta dentro desse sistema que vocês estão fazendo hoje? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque uma conta tem que ter sempre um cliente, né? Não tem conta sem dono. Como assim? Repete de novo. Eu pensei nisso, não sei não. Eu comentei foi o seguinte. Eu tenho aqui uma conta. Essa conta tem que ter um dono. Não tem conta sem dono. Então, como é que você vai relacionar os seus clientes com uma conta? Não dá para fazer tipo vetor para isso, não? Identificação. Você coloca ele dentro do negócio. Então, o seu vetor de conta, ele vai ter um atributo que vai ser, por exemplo, o identificador de um usuário. Isso. Sim. Vocês vão ter que fazer isso. Cada posição é um usuário, um cliente diferente. E se você remove o cliente, você remove a conta? Como assim? Sim. Você quer remover Você todos os zera a dados? fonte. Não. Eu cadastrei o cliente Alessio, o cliente Wilke e o cliente Otto. Beleza. E aí eu criei as 4 contas, cada um com uma conta diferente. Se eu excluir o Alessio, eu tenho que excluir a conta dele automaticamente? Tem, né? Será que vocês vão lembrar? Sim, mas se o cliente desistiu do banco? Eu sei, eu falo no sistema, né? Vocês têm 2 vetores sendo trabalhados e quando você apaga um, você tem que varrer o outro para procurar as dependências, não tem? Então, os dois ficam relacionados aí. Você coloca um dentro do outro. Eu pensei assim. Você fez uma matriz, então, em vez de um vetor? Por aí. Então, eu não posso ter um cliente que não tenha conta. Não, mas você, por exemplo, se no negócio lá você tem um cliente e dentro dele que estão os outros dados, você pode ter um cliente sem dados, no caso, dentro, entrar. Então, na verdade, o seu cadastro de contas vai ser um atributo, um array dentro do cliente. E se tiver 2 contas? Ih. Aí complica. Dá pra fazer Mas aí a gente já abre como pessoa jurídica o outro. Aí tem que abrir outro cliente. Mas continuando. Algumas coisas interessantes. Quando vocês fazem isso com funções, que é um vetorzinho, você concorda que o que o cliente quiser colocar como CPF vai entrar como CPF no cadastro, se tiver um CPF lá dentro? Porque a posição do vetor ela é aberta, não é? Você pode ir lá e escrever 10, 25, 13. Você pode escrever o que você quiser, não pode? Pode. Pode. E se você quisesse garantir que sempre, se o CPF for inválido, ele não pudesse ser inserido? Aí Verificação é mais complicado, porque você tem que ver dígito verificador, essas paradas. Não, mas supõe que você tem essa função pronta. Essa função é valida CPF que está na tela. Ela está pronta. Como é que você certifica que ela é sempre chamada e nunca um CPF vai ser inserido sem ser validado? Você põe um ifzinho ou um while. Mas tem que fazer isso em todos os locais que você lê no CPF, correto? Isso. Se você esquecer de um, você pode estragar o software inteiro, não pode? Pode. Se você fazer uma classe, uma parte de um sistema que tem uma classe cliente, você tem que escrever um manual gigantesco para garantir que a pessoa, ao guardar um CPF, valide ele. Se ela esquecer, você pode corromper todo o sistema do cliente, não poderia? Se o cara não leu o manual? É verdade. Isso fica eu claro tô tentando pra todo mundo? seguir. A dinâmica é a seguinte, tem um exemplo bem interessante, que é mais ou menos assim. Vamos pensar um celular que está na mão de vocês aí, possivelmente, né? E esse celular, ele tem... Você consegue fazer uma besteira dentro do celular? Eletricamente falando? Não, você teria que abrir ele, o que já não é aconselhável, correto? Correto. Quando você compra ele, você tem lá 10 botões, e o que cada um faz? Acabou. Supõe que em vez de vir 10 botões, você antes de apertar o home, tivesse que ir lá, ligar o fio no jumper correto elétrico,
E depois, antes de apertar o volume, tem que tirar aquele jump e colocar em outro lugar, porque se você fizer isso errado, você queima o celular. Aí é alombrado. É alombrado. Você dá a responsabilidade do objeto celular, a integridade dela, ficou delegada para o usuário, não ficou? E quando você fecha o celular, dá 5 botõezinhos e um manualzinho bem fajuto, você delega a responsabilidade de integridade para o próprio objeto. Então é importante que os objetos sejam fechados e que eles tenham alguma proteção e um manual bem simplificado para o usuário usar. Isso fica claro? Sim. Fica. Quando você não tem esse chama de encapsulamento, que é o primeiro conceito que a gente vai trabalhar aos pouquinhos, você deixa a margem para o usuário fazer alguma coisa que não deveria. Não quer dizer que ele está errado, mas você deixou a porta aberta para fazer alguma coisa inadequada. O exemplo que eu dava em sala de aula era o quê? O Joaquim, se você abre a boca, eu vou lá e arranco o seu quê? O seu dente. Dente. Tese, eu não posso roubar o seu dente. Porque eu tenho que pedir permissão se você quer gentilmente me ceder um dente comigo te mostrando uma marreta. Nesse caso, uma das coisas que nós não conseguimos fazer com facilidade em programação estruturada é justamente essa questão do encapsulamento. Como que você cria determinado tipo de funções, ou o que chama de objetos, nesse caso, na classe, né? De maneira que o usuário possa usá-la com tranquilidade, de forma simples, sem entender como é que tudo funciona. Olha a classe scanner que interessante. Você não sabe como é que funciona o scanner. É só o seguinte, olha, o que você for ler, você põe uma variável aqui na hora de construir ele. Aí você fala, o system.in. Aqui, se você não falar nada, você dá um next, que eu vou separar por um espaço em branco que você me pedir. Mas se você quiser trocar, você pode vir aqui e fazer essa funçãozinha aqui, que eu troco para você o jeito de buscar os elementos. Não te importa como funciona lá dentro, você quer entender como é que funciona o objeto. E o objeto, acreditando que ele foi bem feito, ele vai funcionar de forma adequada. Fica bem claro a princípio por que a gente tem que criar bons objetos? Sim. Fica, por enquanto sim. Para isso que a gente cria bons objetos. Bons objetos são aqueles que a gente vai desenvolver de maneira que ele tenha uma familiaridade com a situação real, que seja o mais próximo possível de um objeto do mundo real, e, na sequência, que eu possa manipulá-lo em tese, independente de erro, uma vez que ele estaria bem modelado. Bem, por questão de responsabilidade, nós podemos fazer um sistema com dezenas de formulário. Vários deles têm entrada de CPF, porque embora no sistema de vocês tenha só 2 entradas, eu posso ter validação de CPF no sistema inteiro, e basta um desses lugares esquecer o CPF, que eu posso avacalhar todo o meu sistema. Então, todo mundo é responsável por fazer essa checagem. E eu falei só do CPF. E se eu pensar em uma idade, em uma data, quantas coisas eu tenho que validar ou controlar no sistema antes de fazer uma entrada? Imagine, para cada formulário, você tem que ler um manual de 5, 10 páginas de como você vai tratar os dados antes de colocar. É assim que funcionava na programação estruturada. Você pode até automatizar alguma coisa, mas sempre a responsabilidade fica com todo mundo. Então, na linguagem procedural, que é o que vocês viram em PC1, essa responsabilidade é espalhada. Nesse sistema que vocês estão fazendo aí, num teste de menuzinho, é uma responsabilidade espalhada. E a ideia da orientação a objetos é concentrar a responsabilidade em apenas um objeto ou alguma estrutura e todo mundo poder usar ele de uma forma mais simplista, usando vários conceitos, como, por exemplo, polimorfismo, encapsulamento, tem um monte de conceitos diferentes que vão ser utilizados a partir daí. Tá? Então, isso é o porquê que a gente faz o O. Talvez vocês vão sentir um pouco disso quando a gente fizer esse software de vocês ficar um pouco mais O. Vocês vão perceber que tudo vai ser concentrado, tudo vai ter responsabilidade, tudo tem uma explicação. Para um software pequeno, às vezes é muita escrita, é muito planejamento para um software que faz pouca coisa. Mas quando se pensa num software bastante grande, isso é muito relevante. Ok, isso aí? Ok. Ok. Então, para isso,
a gente trabalha a ideia de classes e objetos. Então, o ser humano ele sempre trabalha com objetos no mundo real. É uma das formas mais interessantes que nós temos de aprender e construir. Nós aprendemos alguma coisa sobre um objeto e esquecemos como ele funciona por dentro. Falei, eu uso ele dessa forma. Então, toda conta de um banco ela tem um saldo. Essa conta, esse saldo pode ser alterado de alguma forma. Um banco pode sofrer depósito, pode sofrer saque, ela pode ser encerrada. Isso não são as coisas que influenciam uma conta bancária? Então, quando você fizer o seu softwarezinho de banco, a conta tinha que ter essas funcionalidades. Senão ela não é uma conta mais. Você concorda que se você fizer um softwarezinho de menu que vocês estão fazendo e essa conta não tiver saldo, ela é uma conta? Ainda é, não? Sim. Sim. O que é uma conta sem saldo? É a minha. Vamos corrigir sua frase. Está incorreto. Você pode ter saldo zero, mas você tem saldo. Ah, sem informação, não? Ah, sim. Sei lá. A dinâmica... Né? Mas a pergunta é, o que constitui uma conta? O que é o mínimo necessário para ter uma conta? O nome da pessoa... As informações pessoais, uma senha e o número da conta. Mas você concorda que cada um vai ter um conceito de conta diferente, com mais dados ou menos dados? Sim. Nunca vai ser possível dizer um mínimo de coisas, porque cada um vai ter um mínimo diferente. Sim. O que importa pra gente é o seguinte, quando vocês criarem as classes de vocês, os seus objetos, se vocês forem modelar, vocês vão criar objetos que, em tese, não interfiram no conceito do mundo real, que seja cada vez mais próximos do mundo real, mas cada um com a sua particularidade. Pode ser que determinado aluno faça uma conta que tem saldo e tenha limite. O outro não quer limite na conta dele. O outro quer saldo, ele quer conta conjunta. O outro quer possibilitar uma pessoa jurídica. O outro quer atrelar na conta um cartão de crédito. Mas será que eu precisava disso tudo? Isso é uma decisão de quem desenvolve o objeto. Então, os objetos são sempre formas de modelar o mundo real em uma forma que a gente chama de uma forma abstrata que retrata aquele objeto real. Acho que foi um pouco confuso, mas deu para seguir isso aí ou não? Deu. Mas, Alessio, coisa. Quando a gente vai definir esses conceitos, a gente precisa abstrair algumas coisas para chegar ao mínimo possível? Essa é exatamente a próxima frase que eu ia utilizar. Se vocês conhecem a palavra abstração, que eu já discuti com vocês em sala de aula no período pré-pandêmico. O que é uma abstração, então, já que você lembra? É você pegar o mínimo de coisas possíveis para definir aquilo, não pegar o que não é importante naquele conceito. Tipo isso. Na verdade, mínimo não é um bom adjetivo. Mas assim, você pegar o que parece. Seria então pegar o necessário. Necessário, tá melhor. O que mais? Igual você deu o exemplo lá do desenho, que na verdade é só um desenho, mas você pega o que você entende sobre o que está sendo desenhado e imagina que aquilo é o negócio. Tipo isso. Isso, vamos lá. Abstrair é um conceito humano importantíssimo da nossa inteligência, nossa forma de ver o mundo, que quando nós vemos coisas, nós temos capacidade de ignorar aquilo que não é necessário e focar somente naquilo que é realmente útil para determinada ação ou para alguma classificação. O exemplo que foi citado sobre a pintura era: o que é um cavalo? É qualquer bicho com eu lembro disso. Qualquer bicho de qualquer tipo de risco, qualquer tipo de coisa que tem 4 pernas, é um pouco maior do que um homem e tem um homem em cima dele, não era assim? Então, a gente vê aquele borrão de uma pintura que não era um cavalo, é quase um borrão, mas nós identificamos como cavalo. Porque a gente não quer saber os detalhes, assim, pela constituição básica, eu acho que aquilo é um cavalo. Se alguém vê mas além de classificar coisas para falar o que é, nós também usamos essa classificação para dizer o que não é. Porque se eu tiver um determinado desenho de parecer um cavalo com 2 cabeças, você automaticamente vai cortar a classificação de um cavalo. Então, quando nós abstraímos, nós retiramos características, não poderia falar que é o mínimo, mas talvez falar que é o necessário para a gente poder classificar alguma coisa com alguma margem de certeza. Quanto mais características nós tivermos,
provavelmente mais certeza nós temos que essa abstração caminha para ser o objeto no mundo real. Quanto menos características nós temos, talvez elas vão incluir um grau de incerteza para dizer se aquilo é um objeto do mundo real ou não. Isso fica um pouquinho mais claro? Fica mais claro. Então, Fica. quando a gente for trabalhar com o nosso sistema de conta bancária, em especial, apenas como um exemplo acerdado, bem, vocês discutiram comigo no grupo, o que é um cliente, cara? Como é que você cadastra um cliente? Quantos campos tem um cadastro de cliente? Vocês conseguem facilmente imaginar que cada um vai colocar o campo que quiser, de 60 campos a 3 campos, mesmo se fossem 3, cada um escolher 3 diferentes? Porque cada um vai ter uma abstração do que é importante para um cliente. Vamos dizer, nome, vamos supor que fosse um consenso. Mas um cara pode querer idade, o outro vai querer o e-mail, o outro vai querer o endereço, o outro vai querer o telefone, não mais o e-mail, porque o e-mail não se usa mais. O outro vai querer o CPF. Então, cada um vai querer um atributo. E qual está certo? Todos estão certos, desde que a sua abstração seja suficiente para a sua aplicação. Tranquilo essa visão? Tranquilo. Então, o importante nesse caso é que vocês cadastrem um cliente com 2 ou 3 campos, é o suficiente para a nossa brincadeira, tá? Nós vamos evoluir isso no momento oportuno. Nós vamos pegar aí uma classe conta. A classe conta vai ter poucos atributos, talvez agência e conta, e o número da conta, né? Eu vou pensar também que ela teria que ter uma forma de calcular o saldo. Só que, além de características, como, por exemplo, saldo, nome, nós temos o que a gente chama de... Os métodos são o quê? O que é um método de um objeto? O que é um método? A forma que ele funciona. Uma verbalização do objeto. Nós vamos trabalhar muito com o conceito de mensagem. Então, o objeto, ele tem atributos, que são coisas características dele, como, por exemplo, os cadastros que vocês estão fazendo. E você tem mensagens que você pode emitir para aquele objeto se comportar de alguma forma. Essas mensagens de comunicação seriam as funções. É como você se comunica com ele. Se a gente passar aqui um pouquinho os slides, olha. Então, classes são projetos ou especificações de uma coisa, de uma instância de verdade. Então, se eu falo de uma especificação, é o que significa ser uma pessoa humana. 2 pernas, cabeça, cérebro, coluna vertebral, um monte de coisa. E eu tenho objetos e instâncias que é como ele é de verdade. Então, quando nós criamos uma classe, nós vamos definir o que é importante para aquele objeto ser classificado como daquela classe. Isso fica claro? A primeira diferença entre objeto e classe? O objeto é o objeto real. A classe é o determinado, eu chamo de livro de Deus. É o livro que diz, ou o lugar onde é dito que é aquele objeto. Como a gente pode classificar como ele faz isso ou não faz aquilo. Eu sempre brinco que Deus tem lá um livrinho. Ele tem lá a definição de um cachorro. Nasce um cachorro. Aí aparece um cachorro que ele é um objeto do tipo cachorro, porque pelo que está escrito aqui no livro, aquele cara é um cachorro. Aquele animal, ele é um cachorro. Mas a classe não é um objeto, é só uma especificação. O objeto é quando ele realmente alguma coisa que tenha forma. E uma instância é um objeto em um momento temporal. Então eu posso ter o livro que descreve o que é um cachorro. Eu posso apostar para um cachorro que ele é um objeto do tipo cachorro, mas ele ainda assim, se eu tiver 2 cachorros, eles são objetos do tipo cachorro, mas cada um é uma instância, porque a instância é o objeto onisciente. É ele sozinho, com as suas características temporais e características dele em um tempo e espaço. Até aí tranquilo ou ficou confuso a ideia de classe, objeto e instância? Por enquanto, Não, por enquanto tá de boa. Tranquilo. E é engraçado, né? Sempre que você faz um programa, qual é a primeira frase que ele tem lá, geralmente? Public class. Public class, Uma das primeiras palavras-chave ao iniciar um programa.
Então, em Java, tudo é classe. Só que o problema é que vocês não usam a classe como deveria ser. Então, se eu tiver, é como se você tivesse um livro e tá lá. Especificações do que é um cachorro. Atributos, sei lá, nomes, aquele monte de atributos você pode pôr pro cachorro. Métodos, ele andar, correr, tem a lista de coisas. Em vez de você organizar direitinho, tem lá o campo observações. Aí você põe observações. O cachorro é um negócio, tem 4 patas que corre. E você, em vez de escrever tópico a tópico e organizado, você pega o campo observação, mistura tudo e escreve como quer. É assim que você desenvolve um software hoje. Você tem uma estrutura para organizar e usa um campo observações, você põe tudo na public static void main e já era. E não organiza nada. Tranquilo isso aí? Tranquilo. Então, de certa forma, vocês têm aí a palavra class no termo de vocês. No Java, em especial, não é uma coisa normal de todas as linguagens de programação. Mas no Java há uma lei da linguagem que cada arquivo significaria um objeto. Então, por isso que no Java, em especial, o que não é verdade para todas as linguagens, o nome do arquivo .java é exatamente, obrigatoriamente, o nome da classe. Para que cada arquivo seja um objeto. Simplesmente por uma questão de organização. Ficou entendido por que o nome da classe é o mesmo nome do arquivo? Sim. Entendi. Sim. Então, quando eu não preciso abrir o arquivo, só de olhar o nome dele, eu já sei o que ele faz. É uma questão de fomentar a organização. Nem todas as linguagens são assim, muitas não são. Você pode pôr o nome do arquivo tipo blá 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 e tá lá dentro de uma classe scanner. Aí você tem que abrir o arquivo para ver o que é. Pois bem, isso engessa um pouco as coisas, mas é uma forma da linguagem fazer com que o software seja automaticamente organizado. Uma vez que eu crio uma classe, se eu quiser criar uma classe nova e poder utilizar, criar uma instância, eu uso, por exemplo, o método new, que em português seria novo, e eu acho que todos já usaram o new alguma vez na vida, né? Aonde vocês usaram o new de cara? Scanner. Scanner. Então alguém escreveu a classe scanner, tem lá toda a especificação. Eu faço uma analogia sem heresias, que você vira Deus, e você fala new scanner, pá! E nasce um scanner novo que você pode utilizar. E você dá um nome, batiza esse scanner, no caso aí de OBJ. Então você fala, olha, OBJ, você é um scanner. A scanner pode ficar aqui dentro, você agora chamado de OBJ. E você dá um apelido para ele e usa como você quiser. Tranquilo isso aí? E depois eu vou falar sobre declaração de variáveis e alocação de variáveis, que é uma definição de PC1. Alguém sabe a diferença entre instanciar, alocar e declarar uma variável? Meu Deus, não. Mais 3 palavras novas. A primeira delas é muito fácil. O que é declarar? Falar que existe. Não é assim? Então, nessa sua tela, quando eu fizer essa linha, nome da classe OBJ, scanner X, e o que eu acabei de fazer? Declarei que X é um scanner, correto? Mas eu não criei o scanner. Eu só falei, X é um scanner. É tipo assim, eu vou ter um filho e o nome dele será João. O filho existe? Não. Ainda não. Mas ele vai chamar João. Então eu declarei alguma coisa, mas ele não existe. Se eu mandar meu filho correr, ele não vai correr porque ele não existe. Eu só falei e declarei. João é meu filho. Entendeu? É uma declaração. Aí vem o que se chama de instanciação e alocação. A alocação é mais ou menos assim. Vou sair do filho e falar de carro, né? Eu vou ter um carro, ele vai chamar Bumblebee, do tipo Fusca. Beleza? E aí, o que é alocar? Alocar é reservar uma área de memória para caber o Bumblebee. Então, quando eu tenho uma vaga de garagem, eu tenho uma alocação. Porque eu sei que vai ter um Fusca, uma Bumblebee,
tá lá a vaga para ele entrar, eu já usei o espaço, só que eu criei o Bumblebee? Não, a vaga está vazia, correto? Então eu aloquei o espaço para aquele objeto, já dei nome, mas ele o quê? Não existe. Fica claro o que é alocar uma variável? Sim. Ô, Alex, você pode repetir, por Sim. favor? A internet deu uma lagadinha aqui, aí falhou o áudio um pouco. Mais uma vez, exemplo do Bumblebee. Eu tenho um carro que chama Bumblebee, e ele é do tipo Fusca. Então, Fusca é a classe, Bumblebee é o nome do objeto que eu dei, que eu vou provavelmente usar como se fosse um Fusca, correto? Para isso, eu aloquei um espaço na minha garagem, uma das minhas vagas de garagem, eu falei, aqui vai ficar o Bumblebee. Só que ele não está lá ainda. E se eu nunca alocar ele, se eu nunca colocar um Bumblebee lá dentro, o espaço está reservado e vazio. Mas já está reservado para ali ficar o carro. Fica claro o que é alocação e declaração? Agora ficou. E a instanciação é quando eu tenho o carro materializado e coloco ele numa área de memória. Por exemplo, na vaga de garagem. Fica claro isso aí? Então, por exemplo, nessa chamada aqui, ó, você tem declaração, atribuição, alocação e instanciação na mesma linha. Vamos separar. Primeiro, eu declarei por quê? Porque agora eu tenho um nome obj que é do tipo nome da classe. O obj é do tipo nome da classe. Quando eu chamar é assim. Beleza? Eu instanciei porque eu dei um new nome da classe. Em algum lugar, eu criei um objeto nome da classe. Só que se eu não guardar em algum lugar e não persistir, ele vai morrer no momento seguinte, porque eu crio e morreu. Quando eu criar e guardar em algum lugar, eu vou alocar um espaço, instanciar e colocar ele lá dentro. Fica claro que eu tenho um espaço de memória com um objeto instanciado lá dentro guardado, que sempre vai estar ali. Quando eu tenho a classe obj declarada, eu vou atribuir que o obj agora é aquele cara guardado naquela área de memória. Dá para explicar então o que é declaração, atribuição, instanciação e alocação? Deu sim. Por enquanto, suave. É um conceito importantíssimo e vai dar pau pra caramba no desenvolvimento de vocês. Tá? Atribuir é criar, né? Hã? Atribuir é criar mesmo, né? Não. Mas pode não. repetir o que é instanciar? Vamos lá. Vamos pensar em mundo real, né? Instanciar é quando a fábrica vai lá e cria o carro, mas ele está inacessível. Ele não é seu, não pode ter nome. Não, ele já existe. O objeto físico existe. Só que você não pode usar ele ainda. Você só criou, ele está no limbo, ele está na memória, está vagando pelos céus. Você não consegue. Ele está materializado, mas ele não está acessível. Ah, não, entendi, beleza. Entendeu? Quando você, ou seja, de alguma forma ele foi ter alocado, mas foi materializado. Quando eu materializo e coloco num lugar que ele é acessível, eu estou, nesse caso, reservando uma área de memória. Então eu reservei essa área, peguei aquele cara materializado e coloquei lá. Agora eu posso te acessar. Ok. Então, nesse caso eu acabei de instanciar uma variável. Não faz sentido instanciar um cara que eu não posso acessar, né? Então, fica meio que junto. Aí eu declaro que obj é um apelido que eu vou dar para um cara daquele Fusca. Eu declarei. A atribuição é quando eu falo, olha, sabe esse apelido que está aqui? Ele vai apontar para esse objeto. Então, eu vou atribuir esse objeto a esse alias e dar o mesmo nome para os dois. Se eu chamar esse apelido, eu estou, na verdade, acessando quem? Esse objeto aqui. Tranquilo isso aí? Melhorou? Tranquilo. Beleza. Outro nome que a gente dá, que vocês vão ler na frase aqui, variáveis, que a gente declara variáveis, né? Ela é uma referência para objetos criados. Você concorda que o obj é um apelido para aquele objeto aqui? Então ele é uma referência.
Eu posso ter objetos com duas variáveis apontando para ele. Eu tenho, então, duas referências para esse objeto. Então, variáveis, no Java em especial, na grande maioria das vezes, são sempre referências para objetos. Até aí, ok? Ok. Sim. Seguindo. Ok. Então, continuando aquela dinâmica, eu tenho que objetos, eles têm variáveis e funções, atributos ou métodos. Uma variável de um objeto chama um atributo. Então, nome é um atributo de pessoa, mas na linguagem de programação a gente chama de variável. Quando eu falo correr é uma função, mas ele é um método para a classe pessoa. Alguém manda a pessoa correr, ou ela começa a correr sozinha, mas é uma mensagem que ela dá para ela mesma, ou alguém externo ao mundo faz a comunicação com ela. Entendido a função de atributo e método? Que atributo é variável e função são métodos? Sim. Seguindo um pouquinho mais. Então, esses atributos, eles sempre são coisas compostas, né? Porque a classe pessoa, ela não tem um coração, ela não tem braços e pernas, mas braços e pernas não são sempre outros objetos. Então, tipicamente, os objetos são sempre compostos por outros objetos. E é muito importante perceber como você abstrai coisas desses objetos parte para poder construir um objeto todo. Se eu falar que a classe pessoa tem atributo pé, quais são os atributos de pé que você colocaria? Tamanho, né, talvez? Mas quanta coisa eu poderia falar que tem um pé? Falar que é só tamanho é uma abstração muito simplista. Mas é suficiente para um objeto do tipo pessoa, dependendo do sistema, entendeu? Tranquilo isso aí? Tranquilo. Bem. Aí a nossa classe conta. Todo mundo concorda que a nossa classe conta? Repara o seguinte, vocês declararam lá um vetor, não foi? Foi. Sim. Um vetor conta. Que na verdade é uma matriz, né? Para cada item de vetor, você tem 4 atributos. Por exemplo, número, dono, saldo e limite. Mas você concorda que, do ponto de vista correto, conta não é um vetor? Conta é uma coisa. Conta é um objeto. Então você deveria definir ele como objeto e não como um atributo, um vetor perdido. Então, vocês vão aprender um pouquinho que em vez de fazer um vetor de int, string, double e double, você pode fazer um vetor de quê? De objeto conta. Isso fica claro? Não entendi. Vocês fizeram um vetor que não é de conta. Você fez um vetor de inteiro, string, double e double. Ok, tá. Isso. Uhum. Eu queria, para facilitar o entendimento, dizer que isso é uma conta. Então, em vez de fazer um vetor, que é uma matriz de 1 por 4, nesse caso, eu faço um vetor de 1. Eu faço um vetor. Por quê? Não, você salva aqueles dados dentro só de um espaço vetor, você fala? Isso, que eu chamo de conta. Lá aí, dentro, em vez de usar matrizes no vetor, isso. Aí você pode puxar esses dados dessa conta específica e salvar na... Eu esqueci o nome dos trem. Mas eu acho que entendi. Na verdade, no fundo, vocês vão entender, cara, que tudo é matriz. Continua sendo uma matriz. Você só abstrai, você trabalha a matriz de uma forma mais fácil pensando em objetos. Mas no fundo vai continuar sendo aquele vetorzinho de 4 posições eventualmente na memória. Mas não te interessa, entendeu? Em vez de você guardar colchete I, colchete J para colocar número, você colchete I, você vai criar uma conta, colocar 4 coisas de conta e guardar uma conta inteira lá dentro. Num pacotão. Mas quando eu abrir a conta, eu vou ter que pegar os 4 elementos que estão lá dentro. Isso fica claro? Ok. Fica claro. Claro. Eu só empacotei. Por debaixo dos panos, a máquina não tem milagre. Por debaixo dos panos, aquilo é uma matriz mesmo. É porque, Só que, tipo assim, conseguir entender isso desse jeito é muito difícil. É muito mais fácil ter na prática, sabe? Eu tô viajando. Na prática, dou um exemplo bem legal, tá? Você chega no seu quarto, aí no seu quarto tem uma gaveta. Aliás, vamos pensar na gaveta do seu quarto.
Uma prateleira, beleza, uma prateleira. Tem lá uma prateleira com 5 posições, correto? A Ok. prateleira é um vetor, correto? Aham. Cada Aí gaveta, você- no caso, né? Eu vou fazer um exemplo aqui. Uma prateleira, 5 andares. Ah, tá. Tem uma prateleira aqui. Isso. Aí, Beleza. olha a prateleira, agora é abstrai, entendeu? A prateleira é um vetor. Na prateleira sua, cada posição dessa é uma posição de vetor. Aí, a primeira opção que você tinha era fazer o quê? Você fazia em cima de cada prateleira subdivisões e guardava. No primeiro bloco guarda o número, no segundo bloco guarda o dono, terceiro bloco guarda o saldo e o limite. Para cada prateleira, você colocou uma divisória para colocar cada um dos 4 elementos, correto? Ok. Então você olha para a prateleira, você vê o quê? Número, conta, eles na verdade existem de forma desassociada. Porque você só subdividiu, você sabe até que é uma conta, mas ninguém disse que é uma conta. São 4 atributos que na sua cabeça, se eu juntar eles, dá uma conta, correto? Ok. Aquilo é uma matriz. Agora, o que eu falo? Cara, faz o seguinte, em vez de dividir a prateleira em 4 cumbuquinhas, vamos pôr todas as 4 coisas num saco, vamos amarrar, chamar de conta. E vamos pôr uma conta em cima de cada prateleira. Quando eu pegar um, vai vir a conta inteira. Não vou pegar só o nome ou só o dono, entendeu? Se eu deixar na prateleira, eu posso pegar o dono de um, o saldo de outro, tudo misturado, porque não tem ligação. Se eu pegar os 4, fechar no saco e chamar de conta, não é mais matriz, é um vetor. E cada posição do vetor tem um saco de conta. Se eu quiser pegar o número, eu tenho que pegar a conta, abrir o saco Não, e pegar. entendi. Eu consegui entender. É só uma questão de organização. E a ideia de você dar um saco chamado de conta é muito mais razoável. Imagina que sua prateleira é cheia de coisas, cada um de um formato diferente. Se cada um tem uma etiqueta com tudo aglomerado, a gente não prefere assim? Ah, Por isso que a nossa tendência é organizar as coisas em formato de classes e objetos, em vez de deixar os ints e os strings voando pelo sistema fora. Fechou? fechou. Fechou. Então, aí é um exemplo simples do programa Conta, que inclusive, se vocês quiserem, embora talvez não aconselhe no primeiro momento, mas seria legal fazer um exemplo disso na próxima aula, é vocês tentarem fazer o seguinte, faz o seu cadastro simples sem pensar em conta. A não ser que alguém queira fazer isso de forma de uma vez, tá? Olha um exemplo. Esse arquivo aqui, eu já defino uma conta automaticamente. Você faz um arquivo, conta.java. Público que esse conta, int número, int dono, int saldo. Acabou, o objeto já existe. Beleza? Vocês podem colocar exatamente isso no software de vocês, num arquivo separado, no projeto. Aqui no caso, eu tenho o programa conta. Se eu tenho um arquivo conta já desenvolvido, eu posso vir aqui e falar que, olha, conta chama minha conta. E eu vou dar um new conta. O que eu fiz quando eu fiz new conta? Eu criei um espaço de memória que cabe aqueles 4 elementos e chamei aquele espaço de memória de quê? De minha conta. Se eu quiser falar o dono de uma conta, eu faço minha conta, ponto, dono. E eu guardo o valor dup lá dentro. Fica claro essa metodologia? No fundo, o minha conta faz o papel de cochete i, que é uma posição do vetor. Só que eu dou um nome bonito, em vez de chamar de cochete j. De forma bem grosseira eu posso falar isso. Fica claro a ideia disso aí ou não? Fica. Ô, Alex, Ok, só uma professor. coisa. Eu posso dizer que classe é sinônimo de objeto? Não, eu acabei de separar. No fundo, a gente mistura os dois conceitos, tá? Mas Eu fiquei confuso. Isso aqui é uma classe. Por que isso é uma classe? Porque isso descreve que um objeto, se ele for uma conta, ele tem número, dono, saldo e limite. Se for limite é double, se for saldo é double. Então eu defino como é que o objeto acontece, entendeu? A classe é a definição. Aham, entendi. Quando eu venho aqui, eu dei um new conta, alguém leu a definição, o Java faz, a linguagem de programação cria isso, ela viu a definição da conta, alocou um espaço de memória que corresponde a ele e falou que agora você pode guardar tudo aqui dentro que isso aqui é uma conta. Então aquele cara materializado virou um objeto. Ah, tá. Então, quando você fez a variável de referência lá em cima, minha conta é do objeto tipo conta, aí aquilo virou um objeto.
Não, vamos lá. Só para separar. Tá, o que você falou é aceitável, mas só para separar os conceitos, porque é uma aula teórica, né? Uhum. Conta, minha conta, eu declarei que minha conta é uma referência que em algum momento vai apontar para uma conta. Minha conta é um apelido. Joaquim, Alessio, Matheus, que é do tipo pessoa. Uhum. Mas a pessoa não existe. Eu não falei qual Matheus que é. Entendeu? Você só criou ela. Eu declarei. Eu disse que existe. Ó. Vai existir uma pessoa chamada Matheus. Quando eu faço new conta, nasceu. A mulher foi lá e pariu. Entendeu? Agora Matheus existe. Aliás, não é mentira. Agora, uma pessoa existe. Uhum. Já existe um objeto pessoa nascido, perdido no limbo. Entendeu? Aham, entendi. Aí eu digo, pessoa do limbo, agora você chama Matheus. Aham, onde você fez minha conta.dono. Aí você já deu o nome. Não. Onde eu fiz minha conta é igual a new conta. Ah, tá. Aham. É porque tem declaração. E por coincidência, eu tô falando que dono é o nome próprio, tá? Mas esquece o nome próprio. São as duas linhas. Conta minha conta e minha conta é igual a new conta. Conta minha conta, existe alguém que eu vou chamar de Matheus e é uma pessoa. Eu não poderia falar que Matheus ia apontar agora para um carro, poderia? Não poderia, Porque... agora não. Não poderia, porque eu disse que Matheus é uma pessoa. E eu aponto para um carro, vai dar errado. Vai. Não, em tese, principalmente no Java não pode. Se você fizer isso no Java, dá erro. Vai falar, olha, essa variável você falou que é do tipo pessoa, mas você guardou um inteiro lá dentro, ele não deixa. Entendeu? Aham, entendi. Quando eu faço new conta, só o new conta pariu a pessoa. Ela existe, mas ela não tem nome. Ela está perdida na memória. Mas ela existe. Ela existe. Ela foi alocada. Aí quando você fala minha conta é igual a new conta, no mesmo momento que eu criei ela, eu falo, ó, esse cara que está criado todo no mundo, ele vai chamar Matheus através desse cara aqui. Sempre que eu chamar minha conta, eu estou apontando, estou referenciando aquela conta que foi criada e está em algum lugar da memória. E eu nunca mais vou perder ela, porque eu tenho um nome para ela. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora eu dei certinho. Se não tivesse minha conta, você teria que chamar a new conta de E2537, que é exatamente o endereço de memória que está lá onde está guardado. Como você tem 16 GB de RAM, você teria que saber exatamente o número com 16 GB números para apontar para minha conta. Quando você faz minha conta igual a new conta, você dá um apelido para aquele número maluco que é onde está a conta guardada. O endereço de memória. Endereço de memória. Quando eu faço agora minha conta.dono, do ponto de vista de memória, é o seguinte. Minha conta, no final das contas, cara, ele é um número de endereço de memória. Então, quando eu faço minha conta, o apontador vai lá direto da posição X da memória e fala, aqui tem uma conta. Quando eu falo ponto dono, eu falo, nessa posição que eu tô, mais algumas posições para baixo, vai ter um lugar que eu guardo uma string. E lá eu vou guardar a palavra duck. Entenderam o mapa ou não? Não, entendi. Peguei. Eu brinco que um bom exemplo é o endereço, tá? Quando eu falar Coronel Fabriciano, você já alocou um espaço no mapa onde é Fabriciano, correto? Correto. Aí você fala bairro Professores. Você já, dentro do espaço Fabriciano, com o ponto Professores, você já foi para um pedaço menor correspondente à memória. Se eu falar Rua São Sebastião, você vai exatamente para uma área menorzinha ainda onde você pode chegar. Então, usar o pontinho para o operador de seleção é uma forma de você ir navegando na memória de uma forma mais lógica, pensando em objetos. Mas, no fundo, são formas de você encontrar alguma coisa na memória, é um caminho. Fica claro essa relação entre o operador de seleção, que pode ser imaginado como um caminho para chegar a uma posição de memória? Ficou claro. Ainda mais com o exemplo de agora. Então, é só uma forma de você navegar lá, porque minha conta é muito grande, né? Tem 4 coisas lá dentro. Quando eu ponho um dono, eu vou direto onde eu quero ir e eu posso guardar lá dentro. Guardar coisas e tirar coisas lá de dentro. Como se fosse um caminho. Entendi. Obrigado, Alessio. Alguma dúvida a mais sobre esse ponto ou podemos caminhar?
Não, tá de boa. Tá, vamos lá. Seguindo um pouquinho. Assim como eu tenho atributos, eu também tenho funções, não tenho? Então, olha só, aquela classe conta lá em cima, ela tinha os atributos nome, quer ver, ó, nome, dono, saldo, limite, correto? Você concorda que da maneira que está, olhando essa tela aqui, eu podia falar que o saldo seria menos infinito? Ou menos 999? Eu tenho liberdade de mexer no saldo como eu quiser, não tenho? E o saldo deveria ser algo um pouco mais protegido, né? Ninguém tem o direito de ir lá alterar o saldo dele, correto? Você tem que depositar e sacar. O saldo é uma coisa calculada. Senão ninguém estaria aqui estudando hoje, né? Eu só vou lá, 7 saldo, 1 bilhão, ir ao banco, sacar 1 bilhão, nunca mais estudar, né? Assim que funciona? Sumir. Então a gente não pode dar um 7 saldo. Tem pessoas que vão falar 7 saldo, 1 bilhão, transferir 500 milhões para o Free Fire, mas eu vou ignorar esses caras. Seguindo aqui, então, dentro da classe conta, assim como você faz funções que manipulavam o vetor, a dinâmica é que você passa a fazer funções que manipulam os atributos do mesmo objeto. Então, olha só, a classe conta, eu fiz uma função sacar e uma função depositar. Correto? Depositar significa o quê? Eu passo uma quantidade por parâmetro. Repara o operador dis. O que seria dis em português? Este, né? Vamos lá. Então, se eu estou na classe conta, eu falo, minha conta ponto depositar 50, eu vou guardar 50 onde? No saldo dessa conta específica que eu estou manipulando aqui agora. Não é de todas as contas do sistema. Ok? Então, quando no método da classe conta eu uso um operador dis, é porque eu estou manipulando, no caso aqui de dis.saldo, eu estou manipulando essas variáveis aqui. Assim como, nesse caso, de forma externa, se eu ponho ponto dono, eu guardo o duc na variável dono da minha conta. Se a função tiver, se não fosse um atributo, fosse uma função dentro da classe, dis é a forma de apontar para mim mesmo. Ok? Então, eu tenho nesse caso um método, por exemplo, sacar que não retorna um valor. Ele tem um argumento que é um QTD, que é quantidade do tipo double. Novo saldo é a variável local, ela só existe aqui dentro. Então, novo saldo é o saldo antigo dessa classe conta, menos a quantidade. E eu guardo o novo saldo, que é uma variável local, só existe aqui dentro desse escopo, e salvo ela na variável de instância, através do atributo dis. Tranquilo ou complicado? Tá tranquilo. Então, continuando aqui agora, repare que da mesma forma que eu invoco variáveis, eu posso invocar o quê? Funções. Então, se o saldo é 1000, se a minha conta tinha saldo antes o quê? Era 1000. Sacar 200 significa que o saldo agora é 800. Quando eu deposito 500, o meu saldo agora seria o quê? 1.300. Se isso aqui estiver correto, quando eu imprimir o resultado, o saldo impresso vai ter que ser 1.300. Tranquilo isso aí? Ok. Seguindo um pouquinho. Tranquilo. Então, e aí dentro dos métodos, eu consigo criar um pouco mais de atributos e funções. Sacar. Agora, olha só que legal. Com essa função sacar, o cara só saca se tiver saldo na conta, correto? Se o cara não tiver saldo, o método retorna falso e eu não consigo mais sacar de nada lá de dentro. É uma proteção. Tá ok?
O que nós vamos fazer por hora? Porque eu não vou continuar muito com isso aqui, porque vocês ainda estão desenvolvendo. E é melhor dar um espaço para vocês e fazer uma outra aula síncrona ou gravar um outro vídeo. Neste momento, vocês vão ter que pegar, primeira coisa, que o menu de vocês já está mais ou menos pronto. Quem não fez nem com vetorzinho, teria a opção de fazer com vetor, para não incluir um problema a mais no software de vocês. Então eu vou ajudar quem estiver fazendo com vetor. Mas lembrando que o Git está tudo guardado. Eu sei quem está programando, eu sei quem não está programando e está tudo guardado. Então convido todos vocês a logar, conversar comigo e submeter os fontes que vão ficando lá dentro. Eu sei que cada link que vocês escreveram por dia está tudo guardado, tá? Isso é extremamente relevante. Vocês, quem já fez com vetor, a tendência é transforme ou o cliente, ou a conta, ou os dois, em classes e não guarde mais o vetor. Tá? Vai dar uma série de problemas, mas não tem transtorno. Eu posso preparar uma segunda aula explicando um pouco mais sobre a alocação de espaço de memória, que é o que dá mais problema para vocês. Você usa o mesmo vetor. Em vez de fazer vetor de i, vocês vão fazer vetor de cliente e vai guardar um cliente lá dentro. E vocês vão tentar guardar variáveis do tipo objeto e não variáveis do tipo vetor. Isso fica claro ou não? A tentativa. Então é para você fazer tudo de novo, só usando classe? Não, fazer tudo de novo não. Você aproveita que já está lá. Não, eu sei, não. Eu entendi. É tipo, colocar em cima a classe, tipo, orientar o que você criou dentro do chamado cliente e jogar para a classe cliente. Isso, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo bem simples. Cria a classe cliente, coloca o nome e CPF, que vocês criaram lá. Aonde que é um vetor de colchete, que é um vetor, você vai dizer vetor de cliente. Porque o colchete inteiro vai ser um cliente lá dentro. Tem um exemplo aqui que eu vou deixar referência para vocês. Eu não vou mostrar, esse que eu mostro para vocês depois da próxima aula, vocês tentarem um pouquinho. Mas a ideia, vocês vão ter exemplos na internet afora. Vocês vão criar um vetor de clientes e em vez de você guardar vetor de contas, colchete I, colchete J, nome, colchete J mais um, CPF, você fala colchete I igual a cliente. O cliente inteiro, o pacote, vai ser guardado lá dentro. Vocês vão tentar fazer isso, mas já amanhã eu vou fazer uma outra aula síncrona com vocês. Se quiser, posso na hora da aula mesmo, 8 horas da manhã. Se você fazer outro horário, não tem problema. Mas a gente vai fazer outro encontro síncrono real, onde eu vou continuar essa matéria para vocês terem insumos para fazer o exercício. Mas a ideia é que você use de forma bem simplória para guardar um objeto e não um monte de vetorzinho tipo primitivo lá dentro. Repetindo só para um adendo, quem está fazendo com o vetorzinho, talvez valha a pena fazer funcionar com o vetor, porque uma vez que funciona com o vetor, você já tem certeza que você sabe o que está fazendo. Então aí é só transformar para objeto. Se você nem sabe fazer com vetor e for tentar converter para objeto, você não sabe fazer com nada, você vai criar mais um problema para você começar e você vai se enrolar no meio do processo. Entendido? Aham. Entendido. Entendido. Ô, Alex. Diga lá. Mas igual, tipo assim, posso criar, por exemplo, uma classe para conta, tanto para cliente, ou você quer que você faça? Minha primeira sugestão, aí você vai fazer uma classe para conta, outra para cliente e não vai relacionar as duas, quem quiser fazer tudo de uma vez. Uhum. Se você já estiver tranquilo e for fazendo, eu acho que se você nunca fez, você vai ter problema para criar o primeiro. Então já vai ter problemas e eu vou ter que elucidar algumas coisas. Porque vai dar problema, entendeu? Mas é justamente o fato de dar problema que eu vou ter uma aula com você já amanhã e vou tirar algumas dúvidas. Sim, sim. Mas a tendência é que você faça uma classe conta e uma classe cliente, sem relacionar as duas. A classe conta vai ter lá um string que é um dono, que pode ser o nome de um cliente. E no momento seguinte vai relacionar a conta com o cliente, porque o objeto é dependente do outro. Mas como um grau de dificuldade um pouco maior, eu vou um pouco mais devagar com vocês. Beleza. Alguma outra dúvida inicial sobre isso aí? Não, professor, tá de boa. Por enquanto, não.
Tem aula agora também. Então reza e fazer. Mas alerta, é necessário fazer. Eu vou começar já. O que eu vou começar a fazer? Eu tô querendo montar um gráfico público, onde eu vou dizer publicamente da semana aonde é a classificação de cada aluno na turma com o seu projeto. Quem está atrasado vai ficar público. Essa pessoa está atrasada. Para que todos saibam quem está atrasado e quem está pelo menos caminhando. Se você está atrasado, mas está tentando, eu vou dizer lá, está atrasado, mas está caminhando. Quem estiver parado, sem comitar nada, vai estar lá, parado, estagnado. Beleza? Justo, justo. Fechou. Então, estamos conversados. Qualquer dúvida, podemos falar no grupo. Ou amanhã, acho que amanhã nós fazemos outro encontro no horário de aula mesmo. Aliás, essa é uma coisa tão importante. Sábado de quinta e sexta, como vocês têm bastante horário, tem um horário relativamente flexível agora, talvez valha a pena pôr esse segundo horário pseudo-síncrono, não na sexta, porque vocês não têm tempo de acompanhamento, né? Tipo, eu falo quinta e sexta, e vocês ficam a semana inteira viajando. Seria uma boa mudar o dia. Eu posso sugerir. Terça e quarta não tem aula nenhuma, hein? Então vou fazer o seguinte. Também não. Eu vou sugerir. Eu vou sugerir. Vamos supor, Eu também tenho. Vamos supor terça. Eu vou supor um horário de terça-feira no grupo. A gente vai fazendo uma votação. Se chegar num consenso, a gente faz uma sugestão em grupo depois, ver se todo mundo pode. Ok. Tá bom? Eu vou sugerir um horário de terça-feira. E a gente vai lá. Diga. Podia, por favor, supor uns horários de tarde, fazer favor? Não, a tendência, eu vou... Pode ser de manhã. Primeiro horário, por exemplo. 1h de terça-feira. Alguém tem algum impedimento direto? Já tem alguma aula de cara? Deixa eu olhar aqui Não. no histórico. Então, assim, no primeiro momento eu falo no grupo, olha, terça-feira, 1h. Se alguém tiver algum impedimento, se manifesta, a gente tenta 1 hora, 2 horas, 3 horas, até achar um buraco. Se não achar buraco, fica na sexta. Mas a gente vai tentar. Qualquer coisa vai 6 horas, 7 horas, 8 horas. Tem Aí dessa não. também a gente pensa. De noite, ninguém tá fazendo De nada. noite. Tá bom. Beleza, dormir faz parte. Então, estamos tranquilos, a gente vai caminhando. Ô, Wilcão, você fica no LOL até meia-noite. Nem Fechou? joga stream, passa. Fora. Fechou. Fechou, Alex. Aí eu te ligo no chat lá depois, ou qualquer dúvida eu estou à disposição.